Como se manter constante nas redes sociais? Essa é uma dúvida de muita gente e hoje a gente está aqui para ajudar a responder. Eu sou a Camila Sbruzzi. Eu sou Marcelo Ávila. E juntos nós somos a Sover Digital. E aqui no nosso canal dividimos sobre crescimento, sobre marketing, sobre empresas, sobre negócios. E se você está aqui, inscreva-se no nosso canal e já encaminhe para alguém que também empreende assim como você. E hoje, já esqueci a pergunta, como ser constante nas redes sociais. E hoje a gente quer trazer esse assunto. Muitas pessoas querem ser constantes, produzir muito conteúdo, querem ser grandes, querem ser visto como autoridade e ainda nem abriram a câmera para gravar um stories. Então, eu gosto de falar, troco algumas ideias com o Marcelo. É um monstro de cada vez. Não adianta a gente querer pensar já vamos sair abrindo um canal no YouTube, já vamos produzir conteúdo. Calma, antes dê os primeiros passos para depois conseguir ser visto como autoridade, com posicionamento de marca, que é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer ultrapassar, né, pular alguns caminhos, porque necessariamente a gente precisa passar pelas travas que a gente tem, né? Então, é um pouquinho sobre isso. E aqui a gente quer trazer algumas dicas práticas de como isso pode acontecer também. Então, a primeira coisa, entender que a partir do momento que tu sabe o assunto o que tu vende? Você vende um sapato. Você já sabe falar sobre esse sapato. Então agora e você já fala, não quero falar de sapato. Você já sabe o seu produto, você já sabe a diferença que faz na vida da pessoa, se é conforto, se é saúde, se é bem-estar, independente do que é, né? Se é beleza, enfim. Você já sabe a diferença que você já faz na vida das pessoas. Você já atende pessoas para vender o seu produto. A partir de agora, aprender a comunicar através das redes sociais sobre o seu produto. Muitas pessoas têm algumas travas para falar para aparecer no digital, mas aparecer no digital é tão fácil como falar com uma pessoa frente a frente. Só que ao invés de estar falando olhando no olho, tu vai estar falando para o celular. Só que através desse aparelho que a gente está falando, que acaba sendo no início um certo tabu falar com ele, a gente consegue estar impactando milhares de pessoas que no 1 a 1 a gente não conseguiria. Então é desmistificar um pouco isso. É mostrar o quanto não é difícil. E se a gente não der o primeiro passo em se expor a fazer isso, os demais passos nunca acontecerão, né? A gente nunca vai conseguir ficar bom em algo que a gente não começa. A gente pode estudar, mas nada substitui o primeiro passo de começar. Então não adianta, a gente não vai ser visto como uma autoridade se a gente não der o primeiro passo. A gente não vai ser visto com uma percepção de marca maior se a gente não der o primeiro passo. A gente não vai perder vícios de linguagem se a gente não der o primeiro passo. Sim. Então, eu acho que isso é o início de tudo. E o Flávio Augusto, Joel J deram o primeiro passo. Não, esses dias eu tava vendo um vídeo da Virgínia lá, o primeiro vídeo dela gravando e outras pessoas... Montando hambúrguer, eu vi esses dias. Então, assim, tudo tem um começo, né? A gente olhou e dizemos assim, cara, a gente ajuda tantos clientes, né? E a gente acaba tendo bastante indicação, porque a gente acaba tendo um relacionamento com os clientes, né? De tentar entender, a gente acaba se colocando sempre lá dentro do negócio, né? Então, assim, as pessoas ficam até, nossa, mas vocês são um braço realmente da minha empresa, né? Não é simplesmente um marketing, né? Então, assim, e por que não dar um próximo passo? Nós mesmos, né? Conversando. Cara, vamos ajudar agora essas pessoas, né? A montar um canal, a conversar, a bater um papo. Porque simplesmente eu consumo bastante conteúdo. Eu vejo bastante empresas falando de agência. Eu vejo bastante agência que não fala sobre cliente. Eu vejo bastante guru, né? Vendendo de como
como fazer agências vender mais, mas eu não vejo essas agências mostrando o dia a dia deles com o cliente. Então eu vejo eles ensinando como vender mais, mas eu não vejo eles fazendo, né? Nós olhando e dizendo, caraca, que é assim que se faz. Então a gente viu essa dificuldade no mercado eu gostaria de ver empresas mostrando o dia a dia. Então por que nós não vamos mostrar, então, já que a gente faz uma coisa tão legal para os nossos clientes, então vamos mostrar, vamos falar, vamos ajudar, né? Porque como a gente ajuda nossos clientes, a gente quer ajudar mais, né? E um conteúdo que seja aqui ajudando 1, 2 clientes, 3 clientes, para nós já é mais que especial. Porque a gente já passou por muitas coisas e já tem uma bagagem. Mas tem muitas pessoas hoje que estão passando por dificuldades e que daqui a pouco, uma coisa que a gente pode estar trazendo aqui num episódio pode estar ajudando ou você está ajustando em alguma outra coisa. Então, exatamente, que são as fichas que vão caindo conforme as informações vão chegando, né? Exatamente. Outra coisa que eu não posso deixar também de trazer é que muitas vezes a gente fica preocupado, eu quero falar sobre tal coisa, como que eu vou falar? Qual é o post que eu vou fazer? O que vai estar escrito no post? O que eu vou falar no Reels? Calma. Antes, desenvolve a tua fala, desenvolve isso tudo para depois começar a pensar nos formatos que tu vai fazer. Se vai ser num formato carrossel, se vai ser num post estático, se vai ser num Reels, se vai ser numa série, se vai ser num episódio do YouTube. Depende. Isso você vai evoluindo conforme a tua comunicação ela vai evoluindo também. Porque de nada adianta a gente querer abraçar o mundo inteiro, querer fazer todas as coisas de uma vez e chegar lá no fim das contas e não conseguir produzir com constância o que tem que ser feito, né? Então, a primeira coisa é destravar. E a segunda é desenvolver mais, com mais constância, para depois começar a pensar nos formatos que vai ser comunicado os teus conteúdos. Aparecer. Eu sei que é difícil e eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim é uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, se eu estou gravando hoje, qualquer um consegue gravar. Então, eu vou ser bem sincero e ela sabe. Eu não me sinto à vontade, eu tranco. Tu é uma pessoa inteligente, estrategista, se comunica bem e tem uma trava boba com o celular, né? Então, olha o quanto milhares de pessoas estão deixando de aprender, milhares de pessoas que tu tá deixando de ajudar, porque existem pessoas que só vão destravar com o que tu tem para dizer. Porque o que tu tem para dizer ninguém mais tem, porque a gente vê o mundo de acordo com o nosso olhar. Sim. E isso também é para quem tá nos assistindo, né? Quantas pessoas estão deixando de ouvir a tua voz, de saber sobre o teu produto, né? De se conectar contigo, de comprar de ti, porque tu tá se escondendo e não tá falando. Várias vezes eu tô dirigindo, tô levando minha filha no treino e às vezes vem uma ideia, vem um site que eu possa estar compartilhando com vocês e acabo não fazendo, porque realmente acaba travando, mas é aquela questão. Eu acho que quando tu vai lá e faz um passo de cada vez, né, mesmo não sendo perfeito, mas pelo menos faz. Quantas vezes eu gravei e não postei, só pra eu ver eu ali falando e eu tentando me ver, né, porque as pessoas acreditam que tem muito isso, né, de não gostar de se ver, ou... Eu posto no Reels Test, que aí eu também, meus amigos não veem. Mas assim, é interessante, então assim, fazem, né, isso que seja, mas pelo menos dão um primeiro passo, né, porque só assim tu vai conseguir destravar e conseguir ter uma constância, né, em relação ao conteúdo. E eu também quero aproveitar uma outra coisa que muitas vezes a gente já pensa assim, eu quero fazer 7 posts por semana, mas não abriu nem a câmera para fazer um, então não pensa ainda na quantidade. A gente tem a ideia aqui de repente fazer mais vídeos por dia. Calma, não vai nessa vibe, vai na vibe de que primeiro assenta bem a terra, né? Faz bem o teu caminho para quando tu começar a caminhar com constância, tu já ter o hábito de postar. Sim. Porque não adianta do nada. A partir de hoje eu vou produzir conteúdo e eu quero fazer 30 posts por mês. Tu não vai fazer. Eu sou super disciplinada, vou fazer. Vai fazer o primeiro mês ou o segundo. Fim. Não vai conseguir. Então, antes, trilha esse caminho, desenvolve, faz um desafio de uma semana. Passou do desafio
desafio de uma semana, faz um novo desafio de 2 semanas. Depois vai trazendo isso como um hábito. E isso é legal de a gente trazer um desafio. É verdade. Né? De começar, por exemplo, grave um vídeo na semana. Isso. Um vídeo. A gente não tá falando nada demais, mas pra realmente destravar. Exatamente. Né? Porque depois que tu gravar esse um vídeo, tu vai sentir já, nossa, gravei. Exatamente. Né? Completei o desafio. Então, assim, se desafie, porque isso vai fazer toda a diferença daqui. A gente precisa... Tu nunca vai colher antes de plantar. Né? Verdade. A gente sempre planta e depois colhe. Então, por que não plantar a partir de hoje, né? E para colher daqui a algum tempo. Então, a gente está plantando para colher. Se desafie, grave, mesmo sendo uma dificuldade, como é para mim. Mas eu também estou me desafiando todo dia, né? Então, realmente, eu acredito que a gente precisa estar se desafiando. E também, pra gente finalizar, eu acho que algumas últimas dicas também para fazer um conteúdo que, de fato, as pessoas vão te olhar e vão curtir aquele teu, né, curtir assistir. Além desse treino, da comunicação que a gente vai desenvolvendo com o tempo, também cuida de um cenário. Então, assim, vai perto da janela, onde tem uma luz natural, limpa bem a câmera. Gente, é a coisa mais básica da face da Terra e muita gente não faz. Limpa a câmera antes de apertar no gravar. Olha bem um cenário, né, na tua casa, organiza algo que fique bonito. Caso você tenha condições, alugue um estúdio que tenha cenários e grava os teus conteúdos com mais qualidade. Ou seja, produza os teus conteúdos diários que você está acostumado, mas também faça, de repente, algumas séries de conteúdos que aí você tá numa iluminação melhor, num cenário bem montado, para que a percepção de valor das pessoas para com o teu serviço ou produto eleve, né, essa tua percepção de valor. A gente não tem uma equipe aqui filmando nós, não. A gente realmente... Então você consegue gravar sozinho, como a gente tá gravando aqui sozinho. Então é só para vocês entenderem um pouco o quanto às vezes é importante. as pessoas acham que por trás é muito difícil, mas não tem. Então, assim, estamos aqui desde cedo, desde as 7 e pouco da manhã, gravando, que foi um encaixe na nossa agenda que a gente conseguiu. Então, dá para conseguir um encaixe. Pega 2 horinhas da tua semana e grava pelo menos o conteúdo da próxima semana, caso não consiga gravar do mês inteiro. Sim. Né? Então... Tem dificuldade de falar, né? Tem o teleprompter também, né? Que às vezes acaba facilitando para as pessoas que às vezes travam muito, né? Em relação na hora de falar alguma coisa, falar sobre o conteúdo. Então tem ferramentas, pessoal, que vai auxiliar vocês a conseguir comunicar, né, o conteúdo de vocês de uma melhor forma. Isso aí. Espero que a gente tenha ajudado com essas informações, com essas dicas, e desejo muito que você dê o primeiro passo para que a tua comunicação ela fique cada vez mais assertiva. E o nosso podcast, ele não tem patrocínio, mas ele é patrocinado por 2 empresas muito importantes, que é a Solver Digital, que é a nossa empresa. Então, siga o nosso perfil no Instagram, se inscreva nesse canal que vai estar nos apoiando, compartilhe com outras pessoas, e também o Estúdio Solver, que é o estúdio que a gente criou para nós gravarmos os nossos conteúdos e que nós também, ele também é aberto ao público para locação. Se quiserem acompanhar também os nossos conteúdos ali, é o @estudio.solver. Ficaríamos felizes em ter vocês junto com a gente nessa jornada de empreendedorismo que é a nossa vida diária. Vai ter outros vídeos que a gente vai falar mais sobre o Estúdio Solver, sobre a Solver, e que são coisas bem legais que vocês também vão entender o porquê desses projetos todos, né? Mas aí a gente deixa para um outro vídeo também. Isso aí.